amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Com a solenidade do Natal do Senhor, encerra-se o tempo litúrgico do Advento e inicia o tempo do Natal. Esta solenidade é festejada na Santa Missa da Vigília, na Santa Missa da Meia-Noite e nas missas do dia 25, de modo que há 3 liturgias e 3 evangelhos e leituras do Antigo Testamento propostos. O primeiro evangelho é de Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 25, que começa anunciando que se trata da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus começa assim porque a genealogia, a história da família de Israel, do povo de Deus, o caminho de Deus com o povo, os patriarcas e tantos outros personagens, as obras que Deus lhes realizou eram muito importantes para os judeus. Não se trata, portanto, apenas de uma lista de nomes, mas de nomes que significam a história da família de Deus. Ainda hoje contamos às vezes a história de nossas famílias, aos nossos filhos, quem foram seus avós, bisavós, etc. Muitas pessoas se interessam bastante sobre as árvores genealógicas e há inclusive aplicativos e programas de computador para ajudar nisso. Mateus está dizendo para a sua audiência: esta é a minha e a vossa história, que começou com o chamado de Abraão de Ur na Caldeia e foi se desenrolando até agora, até o momento do nascimento de Jesus como Messias. Depois de citar alguns nomes, Mateus reporta a Jessé e assim está mostrando que Jesus é da linha do Messias, pois Jessé é o pai de Davi. Jesus, assim, é membro da família real, a família de Davi. Então são nomeados vários reis e Mateus chega até Jacó, pai de José, esposo de Maria, de quem Jesus, chamado Cristo, nasceu. Mateus quer deixar claro que Jesus é o herdeiro das promessas de Deus feitas a Davi e a sua descendência, pois é filho adotivo legal de José. E o filho adotivo, no primeiro século do judaísmo, tinha uma relação tão vinculante quanto a da paternidade biológica. A seguir, Mateus explicita que houve 14 gerações de Abraão a Davi, mais 14 até o exílio da Babilônia e mais 14 até o nascimento de Cristo. Aí ele passa a narrar como se deu a concepção e o nascimento de Jesus, como Maria estava comprometida com José e sem que tivessem coabitado, deu seu sim ao anjo Gabriel. O mesmo anjo apareceu a José em sonho e lhe explicou a concepção virginal de Maria pela força do Espírito Santo, dizendo-lhe que deveria chamar o menino de Jesus, porque salvaria seu povo dos seus pecados. Mateus liga Jesus a Davi como o Messias e ao mesmo tempo revela que é o Filho de Deus. É divino. Os antigos padres da Igreja ensinaram que na encarnação há como que o casamento das naturezas humana e divina, de Jesus como homem e Deus. E embora o matrimônio entre Deus e a humanidade, e entre Cristo e a Igreja, vá se consumar na cruz, ele começa no mistério da encarnação, na concepção virginal de Jesus. Assim, o próprio nome de Jesus nos revela quem ele é e o que ele veio fazer. É Deus vindo na carne. E sua missão é salvar a humanidade. Por sua vez, o Evangelho da Missa da Meia-Noite é de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 14. Nesse Evangelho, Lucas narra o decreto de César Augusto, ordenando o recenseamento dos judeus, cada um na sua cidade, e foi o primeiro recenseamento no tempo em que Quirino era governador da Síria. Assim, José e Maria tiveram de sair da Galileia, ao norte de Israel, e ir a Belém, ao sul, porque, sendo José da linhagem de Davi, precisava registrar-se na cidade de Davi, que era Belém. Ali Jesus nasceu.
Anjos apareceram a pastores do lugar, anunciando-lhes o nascimento do Salvador. Grande alegria para os homens, e indicando onde ele estava. E uma multidão de anjos canta aquele lindo hino: Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens por ele amados. Como o de Mateus, o texto de Lucas também está querendo revelar que Jesus é o herdeiro do trono de Davi, o tão esperado Messias. Por isso há duas referências à cidade de Belém. Lembremos que Deus tinha prometido a Davi que seu reino duraria para sempre. Também aqui vemos que Jesus não é só o Cristo, o Messias, porque o anjo diz aos pastores que lhes nasceu Cristo o Senhor. Essa expressão, Senhor, é a expressão usada para Deus pelos judeus, para não dizerem diretamente o nome sagrado. Logo, Jesus não é só o rei da dinastia de Davi, mas o Filho divino de Deus. E uma das leituras do Antigo Testamento para o Natal é a de Isaías 9. Isaías profetiza um rei que parece ser terreno e divino. Ele diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então Isaías se dirige a Deus dizendo: Vós multiplicastes a nação e lhe aumentastes a alegria, como no tempo das colheitas os homens rejubilam. Porque o jugo que pesava sobre o povo, a coleira do seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo o calçado que se traz na batalha e todo o manto manchado de sangue serão lançados ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre seus ombros e ele se chama Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Seu império será grande e a paz sem fim sobre o trono de Davi e em seu reino. Também Isaías está enfatizando as duas naturezas de Jesus, o filho de Davi, mas o Deus forte e Pai eterno. Desde os tempos antigos, a Igreja viu nessa profecia a encarnação de Jesus. E por outro lado, os padres da Igreja também se detiveram, ao comentar o nascimento do Cristo, na imagem do menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura em Belém. A manjedoura é o lugar em que os animais comiam, e Jesus foi colocado ali, como seu bercinho. Os padres da Igreja viam nisso uma profecia para dois eventos: o corpo de Jesus, que seria envolvido em panos depois da crucifixão para ser sepultado, e o fato de que, morrendo, Cristo se tornaria alimento para o mundo. Portanto, uma prefiguração da Eucaristia. Aliás, Belém significa casa do pão. Então Jesus, o pão da vida, nasceu na casa do pão e foi colocado numa manjedoura onde os animais comiam, para ser esse pão e alimentar o mundo. O pequeno menino é também Jesus hóstia. Finalmente, o terceiro evangelho da Santa Missa do dia do Natal é de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Vemos que, enquanto Mateus e Lucas falam do nascimento de Jesus como uma criancinha, João retrocede ao começo do tempo, à aurora da criação, e revela que Jesus não foi só concebido de uma virgem, mas é a eterna palavra, o eterno Filho de Deus, que não teve começo e por meio de quem todo o universo foi feito. E ao mencionar que a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, João ainda nos indica o mistério da Santíssima Trindade. Nesta passagem, explicitamente, a Escritura revela que Jesus não é apenas totalmente homem, mas totalmente Deus. Quando Jesus vem ao mundo na carne, como homem, não deixa de ser aquele que, com o Pai, fez o universo. E é interessante que, entre tantas ocupações,
Jesus assumiu o ofício de carpinteiro, como se estivesse a continuar a sua obra de criar os anjos, as criaturas, o mundo, os outros planetas e as estrelas, todo o universo. Também é interessante que não só Jesus é carpinteiro, mas também seu pai adotivo José. A mesma verdade que existe na Trindade. O Pai criou o mundo e Jesus, sua palavra, é aquele através de quem o mundo foi feito, como diz a Bíblia. Com este Evangelho de João, também aprendemos de onde veio a expressão encarnação. João diz no versículo 14: o Verbo se fez carne. Em latim, encarnação vem de carne, expressando o mistério de Deus tomar a carne humana e tornar-se homem. No grego, em que João escrevera, há uma particularidade. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega, skenô, que significa tabernáculo, é usada aí. O Verbo armou sua tenda, seu tabernáculo entre nós. O Verbo, portanto, sabe o que é ser humano. Experimentou todas as experiências do homem, exceto o pecado. Deus nos ama tanto que quis estar conosco, armar seu tabernáculo entre nós, não apenas na encarnação, mas também na Eucaristia. Jesus se tornou homem, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, e não nos deixou para trás. Permanece conosco na Eucaristia, em cada tabernáculo na terra, porque Ele é o Cristo, Deus conosco, Emanuel. E a leitura do Antigo Testamento para a missa do dia do Natal é também de Isaías. Trata-se de Isaías 52, versículos 7 a 10. Ele proclama belos os pés do mensageiro que anuncia a boa nova, que publica a paz, o bem, a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina, ele avança. Cante Jerusalém de alegria, porque seus olhos viram o retorno do Senhor. Até os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Portanto, para Isaías, a boa nova é o retorno do Senhor a Jerusalém. Na encarnação e no nascimento, essa profecia se cumpre, não apenas metafórica ou espiritualmente, mas literalmente, na pessoa do Filho, do Senhor, que retorna a Jerusalém. O Catecismo da Igreja, nos parágrafos 456 a 460, usa essa linguagem de João e nos pergunta: por que a palavra se fez carne? Qual a razão para a encarnação? Por que Deus fez isso? E a Igreja apresenta 4 razões principais para a encarnação. Primeira, o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus, de quem fôramos separados pelo pecado dos primeiros pais. Pecado que criou um abismo infinito entre nós e Deus. E é Deus que cruza esse abismo, se tornando homem, para nos perdoar e atrair-nos para Ele. Segundo, Deus se fez homem para revelar seu amor por nós. Ele poderia, conforme Santo Tomás de Aquino diz, salvar a humanidade simplesmente declarando que estava perdoada. Mas Ele escolheu tornar-se homem, porque não quer só a salvação. Ele nos ama, e a grande prova é a sua encarnação e crucifixão. Ir para a cruz para morrer por nós é a prova. Jesus mesmo disse isso em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Terceira razão. Deus se fez carne, não apenas para salvar-nos e mostrar o seu amor, mas porque Ele quer que o amemos em resposta. O amor é uma relação de 2 vias, não é? E Deus mesmo é o modelo para esse amor em Cristo. É o nosso modelo de santidade no amor. Cristo vem nos ensinar como amar o Pai. Ser santo é amar a Deus e por Ele aos seus filhos, nossos irmãos. E amá-lo completamente,
com todo o coração, toda a inteligência, toda a alma e toda a força, como já dizia o Antigo Testamento. E a quarta razão é que Deus se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina, para que o homem, entrando em comunhão com a palavra e recebendo a filiação divina, possa se tornar filho de Deus. Santo Atanásio expressou isso da seguinte forma: o Filho de Deus se fez homem para que nós pudéssemos nos tornar Deus. E Santo Tomás de Aquino ecoa: o Filho unigênito de Deus, querendo nos fazer participantes em sua divindade, assumiu nossa natureza, para que, feito homem, pudesse fazer os homens deuses. Isso não significa que nos tornemos pessoas divinas, mas que nos tornamos participantes da natureza divina, ou seja, da imortalidade de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus. Nos tornamos filhos no Filho. Em última análise, esse é o mistério do Natal. É a nossa entrada na vida da Trindade. Somos filhos no Filho, de modo que possamos adorar a Deus no poder do Espírito Santo e viver essa eterna troca de amor com a Trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, quando no ofertório o padre mistura uma gota de água no vinho, ele reza: pela mistura dessa água e vinho, possamos participar na divindade de Cristo, que se dignou participar de nossa humanidade. É o mistério do Natal escondido na Santa Missa. Desejo a cada amigo do canal e a todos os que veem nossas postagens um santo e abençoado Natal. Obrigada por terem acompanhado esta postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de outras publicações.